Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje o papo aqui é mais filosófico. Eu estava lendo sobre Einstein, o grande matemático e físico, sobre a biografia dele, as coisas que ele acreditava. Ele defendia a chamada teoria unificada, que pressupõe que todas as forças atômicas, elétricas, magnéticas não são separadas. Elas, ou então interdependentes, ou independentes, mas sim interdependentes, manifestações de uma única força, que teria um princípio subjacente a elas. Ele diz que os diversos elementos que formam a matéria não são entidades distintas. Ele acreditava que tinha que haver uma simetria e uma ordem oculta por detrás das aparências, e que deveria haver uma consistência e uma lógica entre as diferenças e complexidades dos fenômenos e entre os diversos ramos da física. A mecânica quântica, que ele ajudou muito a desenvolver, ele considerava incompleta e probabilística. Ela não previa os resultados exatos dos acontecimentos físicos, mas apenas as suas probabilidades. Por exemplo, a posição exata de um átomo não é inteiramente conhecida até que ela seja medida. Então, isso para ele implicaria a existência de parâmetros ocultos que determinam essas propriedades antes da medição, mas que não são tidos em conta pela mecânica quântica. Bem, Einstein era judeu, mas ele não tinha religião, aparentemente, né? Achando que mesmo a Bíblia era recheada de coisas sem sentido, que ela se apoiava em conceitos supersticiosos. No entanto, apesar disso, ele tinha a ambição de descobrir a realidade última dos fenômenos, descobrir como tudo funcionava no nível mais fundamental, sem lacunas e sem mistérios. Ele queria responder às questões sobre o que é o espaço, o que é o tempo, o que é a matéria, o que é a energia, o que é a luz. E como interagem, como se originaram e como evoluíram. Ele queria encontrar uma teoria que respondesse a todas essas questões de forma consistente e abrangente. Nunca desistiu da sua busca. Mesmo que colegas dizendo que ele era muito pouco objetivo, ele nunca conseguiu mesmo comprovar que Deus não jogava dados. Ele morreu trabalhando nisso, nessa tentativa. Nós, através da astrologia, e ele através da matemática e da física, procuramos sempre a mesma coisa: o determinismo, a previsão dos fatos, como se sempre uma conjunção de maléficos, por exemplo, levasse a resultados determinados, no caso, pelo signo que os rege. Ele queria explicar em números, que são símbolos, e nós queremos explicar em símbolos astrológicos toda a complexidade e mistério da vida. E essa é a decepção humana, pois é impossível saber com exatidão o futuro. Ele diz numa carta a um colega: a mecânica quântica é certamente imponente, mas algo lá no fundo me diz que não é a coisa real. A teoria nos diz muito, mas não nos aproxima do segredo da natureza, que é determinística e não aleatória. Aí é que o momento chega dessa carta em que ele diz que Deus não joga dados com o mundo, né? Seus colegas diziam que a mecânica quântica fornece, sim,
uma descrição valiosa e consistente da realidade física a nível microscópico, e que não há necessidade de variáveis ocultas ou leis determinísticas. E afirmavam também que as propriedades físicas, como a posição e o momento, não existem até serem medidos. E que a medição modifica o que é mensurado. Vejam só que filosófico. E que a medição determina um resultado de forma probabilística. Ela determina um resultado que antes era uma probabilidade. Os debates não incidiram apenas sobre a física quântica, mas sobre implicações filosóficas, epistemológicas da física quântica, para a nossa compreensão da natureza da realidade. Tais debates entre Einstein e seu colega Borg, que foram anos de debate, e foram muito importantes e recordados como episódios influentes da história da filosofia e da ciência. Bem, o que isso tem a ver com a astrologia? A predição é o que nós buscamos quando afiamos nossos instrumentos cada vez mais, estudamos, quebramos a cabeça para sermos capazes de acertar o futuro. E nisso a gente se aproxima muito de Einstein. No entanto, como ele mesmo disse, existem forças ocultas, misteriosas, que tornam a nossa previsão, por melhor baseada que seja, numa probabilidade. Bem, eu tenho agora uma opinião aqui, que é pessoal, mas eu acho que é verdadeira. Que é o seguinte: quando a consciência recai sobre um fato de nossa vida, ela o modifica. Talvez esse seja o maior trunfo da astrologia. A força misteriosa pode ser, no caso da astrologia, a consciência de que um fato vai acontecer. E, às vezes, essa consciência faz com que esse fato, que era provável, possa não ocorrer, porque a pessoa está consciente dele. Então, já ocorreu na sua consciência. A nível mundial, a inconsciência coletiva, o efeito manada, como a gente chama, é mais difícil de escapar de certos prognósticos, como fenômenos terrestres causados por eclipses, que causam muitas catástrofes onde a sombra do eclipse é visível. Pessoalmente, eu me identifico muito com o pensamento de Einstein. Eu também estou nessa busca. Mas eu acredito que, embora Deus não jogue dados, é impossível ler o mistério da sua mente. E tudo o que nos resta é o reino das probabilidades. Mas é possível que isso dependa mais de uma vozinha interior minha, que o resultado real já fizesse parte dos planos de Deus, de uma inteligência misteriosa e incomensurável. Olha, gente, eu fiquei pensando nisso dias e resolvi que eu tinha que pôr isso em palavras e trazer, não sei para quem, se alguém vai se interessar por isso. A mim é uma coisa assim fantástica e eu me contento hoje em dia com probabilidades. Eu era mais ambiciosa antigamente, tanto que eu estudei demais, estudei a astrologia pela estatística, troquei a astrologia moderna pela astrologia tradicional, afundei o mais possível dentro dela, através de vários autores, inclusive dos helenísticos. E o que eu vejo é que eu tenho probabilidades. Seja porque o que eu previ e avisei a pessoa e
e a pessoa então está preparada, muitas vezes aquilo não ocorre para ela. Tá? Ou ocorre numa outra hora que ela não estava preparada. Tá? Quando o trânsito já passou, por exemplo. Então, olha, tem muita coisa aqui. Quem gostar tem que pensar bastante a respeito. Tá bom? Desejo para vocês uma semana maravilhosa, tá? Um abraço.